Caro ouvinte, este episódio aborda uma história de true crime que, por isso, pode conter narrativas intensas e potencialmente perturbadoras. As informações compartilhadas incluem temas como violência gráfica, abuso e trauma. Reconhecemos que tais conteúdos podem ser sensíveis e desencadear reações emocionais. Por favor, esteja ciente desses elementos antes de prosseguir. Se você sentir que esses tópicos podem ser desconfortáveis, pule o episódio. Lembre-se que o seu bem-estar é prioridade e, se precisar de apoio emocional, considere buscar recursos disponíveis, como linhas de ajuda ou auxílio de profissionais da saúde mental. Agradecemos sua compreensão e respeitamos suas escolhas individuais ao consumir o conteúdo a seguir. Se optar por avançar, faça-o com consciência e cuide de si mesmo. Atenciosamente, Espíritos do Além. Quantas vezes já ouvimos uma história real que nos parece muito cruel para ser verdade? Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, um podcast que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje contarei uma história de crime real, o caso de Mary Frances Stoner. Mas antes de eu começar, eu vou falar um pouco sobre as fontes, porque eu percebi que eu não estava falando muito das fontes que eu uso para os casos de true crime que eu escrevo, né? Mas basicamente, gente, o que eu faço é minha pesquisa baseada nos autos dos processos desses casos. Eu também tento encontrar entrevistas que tenham sido feitas com parentes, policiais ou pessoas envolvidas nesse caso, né, que eu falo no episódio específico. Eu também busco fontes primárias, como, por exemplo, jornais da época, fotografias, qualquer coisa que tenha sido publicada sobre aquele crime naquela época. E em alguns casos, como por exemplo no da Sherry Smith, no da Deborah May Helmick e no caso que eu vou contar hoje, eu também me baseio em livros, né? Então, por exemplo, o livro que eu vou usar aqui como base hoje é o livro do John Douglas e do Marco Shaker, que é um jornalista e escritor bem famoso que sempre colabora com John Douglas, né? Então, a partir desse episódio, eu vou buscar citar fontes, tá? Mas se eu não citar, saibam que tem fontes, eu não tô tirando as informações da minha cabeça, tá bom? Eu vou buscar tentar melhorar nesse quesito, mas às vezes eu esqueço, tá, gente? Porque é isso, né? E aí, se eu não comentar uma fonte em um caso, é só pensar, fontes, Miami me confirmou e vida que segue. Mas outra coisa é que no episódio da Sherry, eu tinha falado o nome da vítima do caso de hoje errado. E isso porque eles tinham usado na série Mindhunter um nome diferente para proteger a identidade dessa vítima, ok? Então, esse é o meu momento aqui de me retratar, tá? Bom, mas era então só isso que eu queria falar. Então vamos lá, e agora preparem seus corações e vamos para o relato. O ano era 1979. Naquele mesmo ano, nos Estados Unidos, o primeiro leitor de cassetes portátil da história, o Walkman, foi lançado. Esse também foi o ano em que Saddam Hussein subiu ao poder no Iraque, em que no Brasil Figueiredo substituiu Geisel como presidente, e em que Margaret Thatcher se torna a primeira mulher do Reino Unido a assumir o cargo de primeira-ministra. Porém, nossa história começa em uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos, Rome, na Geórgia, onde o ar é fresco e a vida se move em um ritmo mais lento. Neste cenário idílico, uma tragédia se abate sobre uma família, a família Stoner. Mary Frances Stoner era conhecida por seu espírito vibrante e sorriso cativante. Ela tinha uma grande paixão pela vida, e os seus sonhos e aspirações pareciam ilimitados frente aos seus 12 anos de idade. Porém, em um dia fatídico, seus sonhos foram despedaçados quando Mary Frances tornou-se vítima de um crime atroz. A Mary morava na cidade de Adairsville, que fica a uns 30 quilômetros de Rome, e frequentava o colégio Adairsville Junior High School, onde ela era conhecida por ser super simpática, extrovertida e conversar com todo mundo de todos os grupinhos da escola. Ela tocava tambor na banda da escola, e como tinha muito orgulho de fazer parte dessa banda, sem falar que eles realmente têm muitos ensaios das bandas, que acontecem aqui quase todos os dias nos Estados Unidos, ela sempre estava vestida no seu dia a dia com o uniforme da banda. Inclusive, ela até ia para outras aulas com esse mesmo uniforme.
O uniforme feminino da banda na época parecia bastante com o uniforme que nem os que as paquitas usavam nos anos 80 no show da Xuxa. Aquele vermelho que tem um chapeuzinho, sabe? Só que o da Mary era branco e amarelo. O outono começava na Geórgia e a paisagem começava a mudar, assim como as folhas das árvores que se alaranjavam nessa estação, que nem nos filmes, o que trazia uma aparente tranquilidade para a cidade. A rotina da Mary consistia em ir de casa para a escola e da escola para casa. A Mary sempre pegava o ônibus escolar mesmo, então não eram os pais dela que a levavam e buscavam da escola todos os dias. Mal sabia Mary que no dia 30 de novembro de 1979, uma sexta-feira, seria a última vez em que ela pegaria o ônibus escolar com seus colegas e amigos que tanto a veneravam. Por volta do dia 2 de dezembro, John Douglas recebe um telefonema da agência do FBI de Rome. Era o agente especial Robert Leary que ligava. Leary pedia a Douglas que ele desse prioridade máxima a um novo caso, porque uma garota de 12 anos de idade que havia desaparecido da frente da entrada de sua casa logo após descer do ônibus escolar havia sido encontrada naquele mesmo dia, pouco antes das 4 da tarde, em uma área reclusa, que era utilizada pelos jovens da cidade para encontros românticos e que ficava a 15 minutos da casa dela. E basicamente, um casal de jovens que foi fazer uma trilha, entre aspas, viram perto de uma árvore, lá onde eles estavam fazendo a trilha, um casaco amarelo. Quando eles se aproximaram desse casaco, eles viram que na verdade ele estava cobrindo a cabeça de uma jovem garota morta. Aí, o que eu até achei bem legal é que o casal nem mesmo ficou na cena do crime. Eles já entenderam que ali era onde tinha acontecido um crime e saíram para ligar para a polícia imediatamente. Então não houve quase nenhuma contaminação do local do crime por eles, até porque eles nem tinham chegado perto assim do corpo. A polícia chegou logo em seguida, tirou fotos da cena do crime e catalogou todas as evidências que foram levadas para a perícia. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal e uma necrópsia foi realizada. A causa da morte havia sido dada como um trauma por ação contundente na cabeça da vítima. Isso porque foi encontrada uma fratura no crânio da Mary, que era compatível com uma pedra bem grande que havia sido encontrada próximo ao corpo dela, e essa pedra estava toda ensanguentada. Porém, o legista também encontrou umas marcas de estrangulamento no corpo da Mary, que indicavam que antes da morte, a menina também tinha sido estrangulada manualmente, só que por trás, ou seja, como se ela estivesse de costas para a pessoa que a estrangulou. Lembrem-se que nesse momento, o agente Leary está narrando tudo isso para o John Douglas, e ele chega até a enviar algumas fotos da cena do crime pelo fax. Então, neste momento, o John, sim, ele é meu amigo íntimo, então eu o chamo de John, ok? Ele pergunta ao Leary sobre a vítima. E isso é o que eles chamam no ramo policial de vitimologia. E basicamente, você junta todas as informações possíveis sobre a vítima, que são conseguidas por meio de depoimento e tudo isso, né? E depois, esses agentes montam um quadro de risco, ou seja, é um quadro que fala quão provável seria que essa pessoa se tornasse uma vítima. E fazendo isso, eles também conseguem descobrir mais sobre a rotina dessa pessoa, o que pode até levar à identificação de onde essa pessoa foi levada, se ela já conhecia ou não o criminoso e coisas assim, ok? Enfim, então o John pergunta para o Leary sobre a Mary e ele acaba descobrindo que todo mundo que eles tinham entrevistado descrevia a garota como uma pessoa doce, inocente, bonita e diziam que ela agia de acordo com a sua idade mesmo. Isso porque, ao contrário de muitas outras adolescentes, ela não se vestia provocantemente e ela não tentava parecer mais velha, ela não usava maquiagem e ela também não exibia nenhum comportamento promíscuo. Ela também não fazia uso de drogas e nem de álcool. Outro detalhe que o Leary incluiu é que o legista indicou que havia ocorrido um estupro e que antes desse estupro, a Mary era claramente virgem. O John Douglas concluiu que a Mary, em termos gerais, era uma vítima de baixo risco, inserida em um cenário também de baixo risco. Ou seja, muito provavelmente a pessoa que a estuprou não estava planejando matá-la a princípio. Então, depois de Leary descrever tudo o que ele sabia sobre o caso, ele manda os arquivos e tudo mais para o John Douglas e desliga o telefone. Imediatamente, o John começa a estudar os documentos e faz algumas anotações, que incluíam sexo, masculino, raça, caucasiano, idade,
entre 25 e 30 anos. Estado civil, casado com problemas matrimoniais ou divorciado. Serviço militar, dispensa por desonra ou dispensa médica. Ocupação, trabalhador manual, talvez eletricista, encanador, etc. QI, médio ou acima da média. Educação, apenas ensino médio, no máximo, provavelmente largou a escola. Antecedentes criminais, incêndio ou estupro ou os dois. Personalidade, confiante, arrogante, provavelmente passou no teste de polígrafo. Cor do veículo, preto ou azul. Só um parêntese aqui, né? Eu achei isso bem engraçado, tipo, como que é que ele saberia a cor do carro dessa pessoa, né? Mas como um bom geminiano, que ele mesmo contou pra gente no livro. Então, o nome do livro é Mindhunter, o primeiro caçador de serial killers americano, e ele diz nesse livro, abre aspas, pela minha experiência, eu sabia que pessoas organizadas e compulsivas costumavam preferir carros escuros, ok, né? Então, com isso, eu descobri que minha mãe é compulsiva e organizada. Vamos lá, então. Uma outra coisa que o John Douglas notou é que o interrogatório devia ser feito de maneira direta e com projeção, ok? Vocês vão entender o que é essa projeção um pouco mais tarde. Então, John Douglas concluiu que esse crime tinha sido um crime de ocasião, ou seja, que nem eu falei antes, ele pensava que o assassino não tinha intenção a princípio de matar a Mary. Ele também percebeu que, baseado nas fotos da cena do crime, as roupas da Mary estavam desarrumadas, o que para ele indicava que o assassino tinha forçado a garota a tirar suas roupas, mas depois de a estuprar, ele deixou que ela se vestisse novamente, o que indicaria que realmente talvez ele estivesse planejando deixá-la ir embora. Aí o Johnzinho da galera pegou todas as peças desse quebra-cabeça e começou a montá-lo. E quais são essas peças? Então a primeira peça. O sangue na calcinha da Mary indicava que ela era virgem. O assassino deixou que ela colocasse a roupa de volta. Ela era comunicativa e extrovertida, porém ela era inocente e não era promíscua. Não havia nenhum resíduo no solo do local onde ela foi encontrada, nem nas costas, nas nádegas ou nos pés da Mary, apesar de que um dos tênis dela estava com o cadarço desamarrado, o que indicava que ele teria feito ela tirar toda a roupa e os sapatos também. Finalmente, o local onde a Mary Frances foi encontrada era conhecido como um ponte romântico, onde os namoradinhos iam para fazer trilhas. Então essas eram as peças do nosso quebra-cabeça. E para o John, só um cenário era possível a partir dessas evidências. Como a Mary era extrovertida e confiante, e também por conta da própria idade dela, que era 12 anos, o assassino abordou facilmente, como quem não queria nada, e isso teria acontecido em algum ambiente pouco ameaçador. No caso, Leary já tinha realmente falado que ela tinha desaparecido da frente da casa dela, e isso porque os colegas da escola dela que estavam no ônibus, assim como o próprio motorista do ônibus, a viram descer e ir em direção à casa, e chegar na frente da casa. E também outras testemunhas oculares haviam descrito um Ford Pinto azul escuro ou preto que tinha rodas especiais, e ele estava próximo à casa dos Stoner. Para o John, o assassino teria então, primeiramente, persuadido a Mary a chegar perto do carro, tipo talvez pedindo informação como se ele estivesse perdido ou alguma coisa assim. E a partir do momento que ela chegou bem próxima ao carro, ele mostrou algum tipo de arma para ela, talvez uma faca ou mesmo uma arma de fogo, e a levou para aquela área reclusa. A cena do crime em si, ou seja, o local para onde o assassino teria levado, indicava que ele conhecia muito bem a área e sabia que esse lugar era usado para encontros amorosos. E, quando eu digo amorosos, óbvio que eu estou me referindo ao amor que as pessoas têm por fazer trilhas, né, gente? Bem, pro John, o assassino levou a Mary para aquele lugar porque ele não queria ser interrompido durante a realização do crime. O Douglas também achava que era possível que o assassino não tinha nem planejado levar a Mary e que esse crime só tinha tomado forma mesmo quando ele passou de carro ao lado da garota na calçada. E que, como o meliante não tinha percebido ninguém por perto nesse momento que ele passou do lado dela, é que ele decidiu abordá-la. Então, com aquela lista do perfil montada, o John imaginou que o assassino já estivesse há algum tempo tendo fantasias sexuais com a garota. Provavelmente eles se conheciam, só que só de vista. Isso porque a menina provavelmente tinha reconhecido o meliante, e essa foi a razão pela qual ela chegou tão perto do carro dele, e também porque o assassino já estava provavelmente fantasiando esse tempo com ela, ou seja, ele já tinha visto a garota, né? Isso porque, gente, lembrando, ela era simpática e educada, então ela cumprimentava todo mundo e realmente ela era um doce de menina, e não tinha uma pessoa que dizia o contrário.
Então, o John Douglas pensou que provavelmente o meliante teria confundido o fato de ela ser simpática e legal, bem educada, né, com ela estar dando mole pra ele, e achou que a menina queria algo a mais, e isso tudo na cabeça desse assassino, né? Então, assim, tem o mundo em que a gente vive e tem o mundo dos sonhos, em que esse cara tava vivendo. Então, ele tava criando uma fantasia em que uma garotinha de 12 anos queria namorar um marmanjo. Assim, bem provável, eu não vejo problema nenhum com isso, né? Só que não. Obviamente, esse cara tava iludido, pra dizer o mínimo, né? Bem, então pro Douglas, esse assassino cria essa fantasia, achando que a Mary queria se envolver sexualmente com ele e que ela, inclusive, estava paquerando o assassino, e aí ele rapta a garota. Na cabeça dele, ele estava realizando o sonho dela, só que não, e depois de estuprar, a menina, que era inocente e era uma criança, começou a regredir. Imagina, né, gente? A menina era virgem, acabou de ser estuprada, ela devia estar passando por uma dor insuportável, e o John acha que, por causa da dor e também do próprio trauma do estupro, né, ela teria começado a chorar, gritar por socorro e mesmo chamar pela mãe e pelo pai. Ou seja, nada estava saindo conforme o assassino havia planejado na cabeça dele, e ele percebeu que ele acabava de perder o controle dessa situação. Então, foi nesse momento que o assassino teria entrado em choque e voltado para o mundo real, onde ele passa a perceber que ele tinha acabado de estuprar uma menininha de 12 anos e entrou em pânico. O John acredita que foi só nesse momento que provavelmente o assassino viu que ele teria que matar a Mary. Só que imagina, ela estava surtando e com toda razão, então ele deve ter falado para ela que ia amarrá-la na árvore, perto da onde o corpo foi encontrado, e a partir do momento que ela virou de costas para o assassino, ele tenta estrangular. Aí o John percebeu que provavelmente o assassino não tinha tido uma força física suficiente para isso, né? Só que, gente, o cara é um trabalhador manual. E a gente tá falando de uma menininha de 12 anos. Lembrando também que ele tinha estrangulado a Mary pelas costas e não de frente, o que indicava que ele sentia culpa, ele não tinha coragem de olhar nos olhos dela enquanto ele a estrangulava, né? Então ele tenta estrangular a Mary, mas ele não consegue, provavelmente por causa da culpa, provavelmente ela desmaia, e aí ele entra em desespero. Então ele acaba pegando a coisa mais próxima a ele, no caso aquela pedra que havia sido encontrada do lado do corpo, e defere entre 3 a 4 golpes na cabeça da menina, que então morre. E como o assassino já devia conhecer a menina de vista e com certeza conhecia a região, sendo portanto da região, o John Douglas achou que talvez a polícia já tivesse interrogado esse cara. Agora então vamos dar um pulo temporal. No dia 30 de novembro, vamos voltar para o passado então, na sexta-feira, quando a Mary desapareceu, enquanto a polícia investigava o assassinato dela, eles entrevistaram várias testemunhas. E uma coisa recorrente no depoimento de várias delas era esse tal Ford Pinto de cor escura e rodas modificadas que estava perto da casa do Stoner. Inclusive, pessoas viram esse Ford Pinto entrar na parte da frente antes da garagem, o driveway, e depois ele saiu dando a ré. O motorista também foi meio que descrito, só que tudo que as testemunhas que conseguiram ver esse cara disseram é que ele tinha um cabelo longo. Essas testemunhas também afirmam que ele saiu e que no carro com ele se encontrava uma outra pessoa, no caso a Mary, né? Então a polícia começa a investigar a casa da Mary e as proximidades e buscar por evidências. E é aí que eles percebem, assim como a Deborah Morgan do Dexter, que as árvores naquela rua tinham sido podadas recentemente. Então eles vão falar com a empresa responsável pela podação, que dá a lista de trabalhadores que ficaram meses por ali, naquela região, cortando as árvores, e os policiais começam a procurar por antecedentes criminais. Então, eles percebem que um dos trabalhadores não apenas era o principal suspeito por um estupro de uma garotinha de 13 anos, que tinha acontecido em um condado próximo, como também que a descrição do carro desse trabalhador batia perfeitamente com os depoimentos das testemunhas oculares. E é então que no dia 1º de dezembro, sábado, policiais chegam até a casa de Darrell Jean Devier e o levam para um interrogatório. Enquanto isso, eles, que já tinham um mandado de busca para o carro dele, fotografam e levam o carro para a perícia, mas Jean, como era chamado, estava calmo e ainda por cima parecia estar cooperando inteiramente com a polícia. Então, os detetives meio que acabaram liberando ele, mas com aquela velha história de falar para ele não sair da cidade, né? Mas aí, investigação que segue,
E a polícia acaba descobrindo que vários dos companheiros de trabalho do Gene já tinham ouvido ele fazer comentários descritos como inquietantes sobre a Mary, expressando desejos obscuros que ele tinha e coisas que ele queria fazer com a garota. A polícia também descobriu que, após passarem meses ali na região, em cima das árvores, com uma visão privilegiada da casa da Mary e, francamente, de toda a vizinhança, né? No dia 30 de novembro, a equipe concluiu o trabalho e recebeu então o resto do dia de folga. E isso bem por volta do horário que a Mary chegava em casa, por volta das 3h30 da tarde. Percebam então que até agora o perfil que o John Douglas tinha montado está batendo muito bem com esse cara, né? Pelo que a gente sabe sobre ele até agora. Então agora vamos voltar para a semana seguinte, a semana do dia 2 de dezembro, quando John Douglas liga de volta para o Leary e passa algumas informações daquela lista que ele tinha feito. Ou seja, ele diz para o Leary que eles estariam procurando por um homem caucasiano por volta de 25 a 30 anos de idade, que tinha o casamento conturbado ou era divorciado, que provavelmente havia sido dispensado do serviço militar por desonra ou razões médicas e que era um trabalhador manual, que tinha um QI ou mediano ou acima da média e que tinha apenas ensino médio, se tivesse, e que provavelmente ele teria largado a escola sem a completar. Ele teria algum tipo de antecedente criminal, como incêndio ou estupro, ou mesmo os dois, e era confiante, ou até mesmo arrogante. Ele disse que esse meliante dirigia um carro escuro e que devia ser interrogado diretamente. Nesse momento, o Leary falou que eles tinham liberado um cara que batia 100% com aquela descrição. Então o Leary fala que o Darrell Jean Devier tinha desertado do serviço militar, ele tinha se divorciado já umas 2 vezes e morava com a primeira esposa. Ele também tinha se casado durante o ensino médio com essa primeira esposa e por isso ele nem mesmo tinha chegado a completar o ensino médio, mas que o QI dele foi testado entre 100 e 110, ou seja, de médio para alto. Além disso, ele tinha 24 anos de idade e era o principal suspeito naquele estupro da outra menina do condado ao lado, que também tinha acontecido em Rome. Isso porque Rome não se encontrava no mesmo condado que Addersville, da onde a Mary tinha sido raptada. Porém, o corpo da Mary foi encontrado bem próximo da fronteira entre os dois condados, ok? Bom, então, ele falou todas essas informações para o John Douglas, só que ele disse o seguinte, que o Gene não tinha sido formalmente acusado por aquele estupro. Então, estava lá na ficha criminal dele que ele era um dos principais suspeitos, né? Só que a única coisa pela qual ele realmente tinha sido preso de verdade é porque uma vez, quando ele era adolescente, ele estava portando o coquetel Molotov, ok? Bem tranquilo, né? Bom, o John Douglas então dá os seguintes conselhos para o Leary. O mais importante, número 1, ok? É que eles não podiam sugerir, em hipótese alguma, que o Gene fizesse um teste de polígrafo. Isso porque, em primeiro lugar, o teste de polígrafo é inútil. E, em segundo lugar, porque se eles sugerissem o teste, o Gene, que era super narcisista, ia fazer o teste só para provar que ele conseguia passar. E se esse cara, que é super confiante, passasse no teste, isso acabaria inflando ainda mais o ego dele e seria muito mais difícil de fazer o Gene confessar o crime. Só que aí, tal qual o Zezé de Camargo e o Luciano, o Leary vira para o Douglas e fala que era tarde demais. Porque no mesmo dia que eles tinham trazido o Gene para o interrogatório, os detetives já tinham feito o teste de polígrafo. E adivinha, gente? O teste tinha dado inconclusivo. O John Douglas fica, mas enfim, né? E ele acaba percebendo então que o interrogatório teria que ser meio que encenado, ok? Só que nessa época, o próprio John Douglas e a unidade de ciências comportamentais do FBI não tinha tido muita experiência com interrogatórios. Eles só tinham mesmo passado pelas entrevistas com serial killers nas prisões. Só que o John Douglas meio que queria usar essa oportunidade para testar umas teorias que ele já tinha com base nessas entrevistas e ver se o Gene ia confessar. Até porque, como o teste tinha vindo inconclusivo, provavelmente isso também encheria o ego do Gene, que podia achar que ele sabia manipular até as máquinas, né? Ai, John Connor aqui. Mas enfim, o Douglas então pensa que um interrogatório normal não ia adiantar de qualquer forma, então ele sugere o seguinte para o Leary.
A entrevista do Gene devia ser junto com a força local, ou seja, o Leary devia entrevistar o Gene junto com a força local, lembrando que o Leary era um agente do FBI. Só que como o Gene tinha uma aversão a instituições e figuras de autoridade, como a gente pode ver porque, em primeiro lugar, ele tinha largado a escola e, em segundo lugar, ele tinha desertado do próprio serviço militar, né? Então, o John Douglas vira para ele e fala o seguinte, que eles só deviam ter 2, no máximo 3 detetives dentro da sala de interrogatório junto com o Gene. Então, John sugeriu que uma pessoa fosse do FBI e a outra fosse da DP de Adairsville mesmo. E isso para mostrar que o governo dos Estados Unidos estava unido contra o Gene e não pouparia esforços para colocá-lo atrás das grades. Ele também enfatizou que o interrogatório devia acontecer durante a noite, e isso porque as pessoas geralmente estão mais confortáveis a princípio, o que acaba deixando-as mais vulneráveis às perguntas dos detetives. E ao mesmo tempo, o suspeito vai ver que a polícia está ali, trabalhando à noite, né, para resolver aquele crime, então eles vão ver que a polícia está se dedicando ao caso e levando esse caso a sério. Também tem aquela questão que eu já tinha falado no episódio da Sherry e da Deborah Smith, de não ter interrupções naturais à noite, né? Então, se fosse de dia, teria almoço, né? Provavelmente vai ter jantar e tudo mais, só que ele estava sugerindo que essa entrevista fosse feita depois do jantar, ok? Ele também falou para que fossem colocados papéis copiados ou em branco dentro de uma pasta com o nome Darrell Jean Davier, para ele achar que eles tinham um monte de informação sobre ele. O John também disse que o mais importante era o seguinte: os detetives deviam posicionar a pedra ensanguentada, que tinha sido a arma do crime, a um ângulo de 45 graus do campo de visão do Gene. Isso para que quando ele olhasse para essa pedra, ele fosse obrigado a virar o rosto, né? Só que ele disse para os detetives e para o agente Leary que eles mesmos não deveriam mencionar nada sobre a pedra. Isso porque quando o assassino, se fosse ele mesmo o assassino, apesar de que o John tinha certeza que o Gene era sim o assassino, mas enfim, quando o assassino olhasse para a pedra, ele não iria conseguir ignorá-la, tá? Porque ele saberia que aquela tinha sido a arma do crime. E ele se sentia culpado por ter matado a Mary, o que dava pra gente perceber porque ele estrangulou ela por trás e também porque ele cobriu a cabeça dela depois do crime com um casaco, né? Bom, então nesse momento do interrogatório é que os detetives saberiam com certeza se era o Gene que tinha matado a Mary ou não. Isso porque se ele fosse inocente, ele não seria afetado por aquela pedra, porque ele não saberia que aquilo foi necessariamente a arma do crime, né? Mesmo que ela estivesse ensanguentada ali. E, se ele fosse o assassino, aí ele começaria a mostrar reações físicas. Por exemplo, ele começaria a transpirar, ele iria começar a respirar ofegantemente, ele poderia mudar o comportamento dele por inteiro, e justamente isso por conta daquela culpa que ele sentia por ter matado a Mary. Nesse momento, John Douglas falou para o agente Leary que o Gene não confessaria. Até porque a Geórgia também é um estado de pena capital, ou seja, lá eles têm a pena de morte, né? E até pelo fato de o Gene ser um estuprador. Então ele tinha medo de ir pra prisão, porque vocês sabem o que acontece com os estupradores na prisão, né? Bem, então John sugere que os interrogadores coloquem a culpa na vítima. Como assim, Jéssica? Bom, basicamente ele sugere que eles deem a entender pro Gene que eles achavam que a Mary estava paquerando Gene provocantemente e que ela que teria o seduzido e que, quando ele foi pra cima, ela ficou ameaçando contar pra todo mundo o que ele tinha feito e ficou chantageando, né? E que por isso os próprios detetives entendiam o porquê dele ter matado a Mary e que eles até mesmo sentiam empatia pelo estresse pelo qual o Gene tinha passado naquele momento. Só que óbvio, né, gente? Tudo isso era uma encenação, então fiquem calmos. Bom, e eles precisavam fazer tudo isso para que o Gene explicasse por que ele fez o que ele fez. Até porque se ele explicar o porquê, ele está confessando que ele fez o que ele fez. Então John Douglas também fala para que eles usem luzes fracas e misteriosas, e isso para deixar o Gene mais à vontade e, de novo, ele ficar mais vulnerável, né? Bom, pela própria violência do crime, já que o Gene tinha usado uma pedra para matar a Mary, os detetives e agentes da FBI sabiam que alguma evidência de DNA seria provavelmente encontrada no assassino. Então, ele falou para o Leary que em qualquer momento do interrogatório em que o Gene começasse a enrolar eles,
Alguém deveria mencionar que a parte mais perturbadora de todo esse caso é que eles sabiam que havia o sangue da vítima no Gene. E ele falou para eles falarem literalmente o seguinte, abre aspas. Sabemos que há sangue em você, Gene. Nas suas mãos, nas suas roupas. A questão não é, será que você cometeu esse assassinato? Nós já sabemos que você cometeu. A questão é, por quê? A gente acha que sabe o motivo e a gente te entende. A única coisa que você precisa fazer é confirmar se a gente tá certo. Então, né, vocês podem ver que ele tá tentando usar da empatia para conseguir uma confissão. Agora, neste momento, eu só queria abrir um adendo aqui e falar que eu fiquei decepcionada, tá? Porque depois de eu assistir o episódio da primeira temporada do Mindhunter, eu jurava, né, assim, que o próprio John Douglas estava no interrogatório junto com a polícia local de Addersville. Mas, gente, depois de ler o livro, eu descobri que, na verdade, ele só mesmo prestou consultoria pelo telefone. Ele nunca chegou nem aí naquela cidade. Então, assim, né, traumas. E, na minha mente, sempre será o John Douglas que quebrou esse caso e que interrogou esse cara e fez ele confessar. Mas não foi isso que aconteceu. Bom, então voltando aqui, né? Então, na quinta-feira daquela mesma semana, dia 6 de dezembro de 1979, o Gene é trazido para interrogatório de novo. Os policiais que o trazem leem os seus direitos de Miranda, que são aqueles que a gente já sabe, né? Você tem o direito de permanecer calado, tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal, você tem direito a um advogado, se você não tiver dinheiro para contratar um advogado, um defensor público será designado no seu caso, caso você decida responder às nossas perguntas, sem a presença do seu advogado, você poderá, a qualquer momento, parar de responder até que o seu advogado esteja presente. Ou seja, se uma pessoa está sendo interrogada e, no meio do interrogatório, ou a qualquer momento mesmo, né? Ela começar a se sentir pressionada, essa pessoa pode então pedir por um advogado e nesse momento os policiais são obrigados a pararem de fazer perguntas. Eles têm que deixar essa pessoa sozinha dentro da sala do interrogatório. Bom, então eles trazem o Gene para o interrogatório e imediatamente na hora que ele entra dentro da sala, ele já olha para a pedra. Nesse momento, ele começa a transpirar e a respiração dele fica super ofegante. Ele muda completamente o jeito dele, isso em comparação com todas as entrevistas anteriores, onde ele portava um caráter confiante, que não tinha nada a ver com isso, mas que ia prestar toda a ajuda possível para a polícia. Bom, os interrogadores então fazem tudo que o John Douglas tinha pedido, incluindo projetar a culpa na própria Mary, e quando ele começa a enrolar, os detetives começam imediatamente a falar sobre o sangue. E é nesse momento que o Gene simplesmente para de falar. O John Douglas fala que geralmente quando uma pessoa é inocente, numa situação dessas, ela começa a ficar muito brava, né? Ela começa a gritar para tentar se defender, ela fala que ela sabe que ela tem os direitos dela, e mesmo que a pessoa seja culpada e só esteja fazendo um escarcéu para parecer inocente, ainda assim os detetives conseguem perceber a diferença, né? Só que ele fala que uma pessoa que é culpada, ela geralmente tende a ficar calada. E elas geralmente tendem a ficar caladas para ouvir o que o detetive está falando e então pensar sobre qual que seria a melhor estratégia de saída. Ou seja, será que eu respondo? Será que eu não respondo? Será que eu chamo meu advogado? Será que eu não chamo? Então eles fazem isso para analisar a situação. Bem, o Gene acaba confessando o estupro, só que ele conta a versão que os investigadores tinham falado sobre a Mary tê-lo seduzido e que, depois do ato, ela teria chantageado o Gene. É nesse momento que o Leary fala pro Gene que eles sabem que ele não estava planejando matar a Mary, até porque se fosse esse mesmo caso, ele não teria usado uma pedra e sim uma arma de verdade, né? Então é que eles falam do estupro daquela menina que tinha acontecido em Rome, que era a menina de 13 anos, não é a Mary. O Gene acaba confessando também esse estupro, né? E os detetives, então, fazem com que ele assine essa confissão, caso encerrado. Uma coisa que a cena do crime também indicava é que provavelmente a Mary não teria sido estuprada ali no solo. Lembra que eu falei que não tinha resquícios de solo no corpo dela? Então, e o Gene, ele realmente admitiu que, na verdade, ele tinha estuprado a Mary dentro do carro e que depois ele deixou que ela saísse para ela colocar a roupa. E ele falou que, na verdade, a ideia dele era amarrar a Mary contra uma árvore e simplesmente ir embora como se nada tivesse acontecido e deixar ela lá viva, né? Só que, apesar das intenções do Gene serem as melhores intenções, né? Só que não,
ela começou então, de acordo com ele, a gritar e falar o seguinte, que ela ia contar pra todo mundo o que eles tinham feito e que ela queria dinheiro pra ficar calada, assim, então foi quando ele a matou, né? Assim, tudo a ver, só que não. Apesar de todas as evidências, o processo judicial foi bem conturbado. Após o primeiro julgamento, que terminou em anulação do caso devido a contatos impróprios entre o meirinho e o jurado, e aqui eu realmente não sei o que eles querem dizer por contato impróprio, pode ter sido que o meirinho deixou alguma evidência que não estava incorporada no processo ser vista por um dos jurados, ou então pode ser que o meirinho e esse tal jurado tenham ido fazer uma trilha, né? Mas pode ter sido qualquer coisa. Porque é isso que os autos constam. Então, eu não sei o que eles querem dizer com isso. Bem, o Gene foi então condenado por um júri subsequente pelo estupro e assassinato da Mary Frances, recebendo a sentença de morte. O Supremo Tribunal da Geórgia reverteu essa condenação, alegando que a lista do júri não tinha sido representativa da população do condado de Floyd, onde o crime tinha acontecido, né? O que quer dizer que, basicamente, os juízes liberaram o Gene, falando que, é porque os jurados não foram representativos. Vai lá, tchau, tchau, você estuprou uma garota, mas, né, fazer o quê? É a lei. Bom, após um novo indiciamento pela promotoria e um terceiro julgamento que aconteceu em novembro de 1983, o Gene foi novamente considerado culpado por ambos os crimes e recebeu a sentença de morte finalmente. O Supremo Tribunal da Geórgia confirmou as condenações e a sentença em recurso direto, e o Supremo Tribunal dos Estados Unidos negou a petição de apelação do Gene. Terminou que até mesmo o habeas corpus que ele tinha pedido para o Tribunal Estadual foi negado após uma audiência probatória. Então, finalmente, o Supremo Tribunal da Geórgia recusou um certificado de causa provável de apelação e o Supremo Tribunal dos Estados Unidos recusou a revisão dessa apelação. O Gene até chegou a apelar de novo, alegando que os advogados de defesa dele tinham falhado em fornecer assistência eficaz, que a sexta emenda dele, ou seja, os direitos de Miranda, haviam sido violados durante o julgamento e também durante a investigação. Mas, obviamente, nada disso deu em nada, né? Então, em 17 de maio de 1995, Darrell Gene Devier, então com 39 anos de idade, foi declarado morto às 1h28 da tarde no presídio estadual perto de Jackson. Ele preferiu não dizer nada, como suas últimas palavras, e morreu na cadeira elétrica. E olha que estranho, gente. Era pro Gene ter sido executado na segunda-feira, que era dia 15 de maio, à noite. Só que alguns minutos antes de ele ir para a cadeira elétrica, teve uma tempestade que acabou com a luz de toda a prisão. E também teve um problema com o gerador da prisão, então nem os telefones estavam funcionando lá dentro. Aí o procurador-geral da Geórgia, que estava lá, porque ele tem que comparecer aos casos, né, que a pessoa vai morrer, ele teve que ir no carro dele para pegar o celular dele, que estava ali, né? Só que quando ele entrou no carro, ele não conseguia sinal nenhum, então ele teve que sair dirigindo com o carro e provavelmente, né, colocando assim a mão para cima até ele conseguir um sinal. E quando ele conseguiu ligar para alguém, ele descobriu que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos tinha concedido uma suspensão temporária àquela execução, né? Só que aí o tribunal revogou essa suspensão no dia 17 de maio de 1995, então 2 dias depois. Bom, após a execução do Gene, um tio da Mary chamado Vincent Stewart disse para os repórteres que a família estava finalmente pronta para se curar. Quanto à comunidade, embora todos tivessem sido marcados por essa tragédia horrível, eles acabaram encontrando forças para seguir em frente, se lembrando sempre daquela jovem doce, simpática, educada e talentosa que era a Mary Frances Stoner, cujo sorriso brilhante foi apagado prematuramente pela maldade de um homem, Darrell Gene Devier. E o homem que roubou a vida de Mary enfrentou o destino no corredor da morte. Bem, pessoal, se vocês tiverem algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar, enviem um e-mail para espiritusdoalém.podcast@gmail.com, tudo junto e sem acento nenhum, e poderão ter sua história ou lenda contada aqui. A tragédia de Mary Frances Stoner serve como um lembrete vívido da fragilidade da vida e da escuridão que pode espreitar mesmo nos lugares mais serenos e onde menos imaginamos que uma tragédia acontecerá. Eu vou ficando por aqui e até a semana que vem, quando trarei um caso sobrenatural. Até lá, fiquem seguros e lembrem-se,
Nunca falem com estranhos.